Último trimestre chegando, a Samsung terminou de lançar todas as suas TVs e praticamente todas já passaram aqui no canal. O que significa que chegou a hora de atualizar nosso guia completo de TV Samsung para 2024. Esse ano tivemos avanços de inteligência artificial que realmente afetam as TVs, mudanças na forma também que as linhas se organizam e modelos que ofuscam bastante alguns dos seus familiares mais próximos. Bora falar dessa galera toda, pontuando quais valem mais a pena em cada categoria. E no final, você sai mais informado para escolher o modelo certo para você, seja da Samsung ou de outra marca. Vou invadir aqui o vídeo rapidinho só para dar uma dica. Até o dia 30 de setembro agora tem cupom exclusivo do Escolha Segura para você pegar televisores com até 30% de desconto na Casas Bahia. Esse desconto funciona para compras com o carnê digital da Casas Bahia, que tem parcelamento de até 24 vezes e que não precisa comprovar renda, tá? O primeiro pagamento também é só para daqui 30 dias, então é uma forma muito legal de dar um upgrade na sua TV. O cupom é Escolha CDC e tem a lista com todos os produtos dessa promoção aqui embaixo na descrição. Agora, bora pra pauta. A linha mais básica da Samsung é chamada de cristal UHD. E aqui é encontrada os modelos mais vendidos da marca mais vendida. Então tem muita gente que é familiarizada já com elas. Existe uma boa chance da sua TV atual ser uma cristal UHD. Dentro da linha 2024 temos 3 modelos diferentes: a DU 7700, a DU 8000 e a DU 9000. As duas primeiras são TVs bem similares em questão de posicionamento, de público-alvo mesmo. Então podemos falar das duas juntas. Aqui a ideia delas é serem TVs modernas, porém bem mais em conta e com bastante variedade de tamanhos. Elas começam em 43 polegadas, a DU 7700 chega em 75 polegadas e a DU 8000 só para em 85. Dessa forma, além de economizar, elas também são adaptáveis para qualquer ambiente. Isso combina com a qualidade de imagem delas, porque elas são mais simples, então são boas para o quarto, por exemplo, que não precisa ter uma TV tão boa quanto a da sala. Entre as duas, o que chama a atenção é que, apesar de serem modelos de entrada, o design é realmente bem moderno. Aliás, aqui é onde a gente vê uma pequena diferença entre as duas. Isso porque as TVs Samsung com 7000 no nome, elas sempre levam a pior, por assim dizer, com um corpo mais grosso e menos atraente que a série 8000. Isso continua verdade esse ano, mas como vocês podem ver, não é mais uma diferença tão grande assim. A DU 7700 é bem bonita e também bem fina, só não é tão fina quanto a DU 8000. No entanto, quando falamos de telas de entrada, talvez não seja tão bom assim ser a mais fina possível. Isso é válido tanto para a DU 8000 quanto para qualquer outra tela fina LCD. Temos aí questões de telas envergando com o tempo, afinal elas são de plástico, e até de sobreaquecimento, que reduzem a vida útil da TV. Além disso, a DU 7700 também foi atualizada. Ela recebeu a mesma montagem sem ferramentas que só existia da série 8000 para frente. Você só precisa encaixar os pés das duas num esqueminha bem legal sem parafusos. Nesse caso, a construção, que deveria ser um ponto fraco da DU 7700, acaba se tornando um ponto positivo. Ela não é tão elegante, talvez, mas são muito bonitas ainda e com menos risco em alguns campos. Além disso, as Crystal não possuem qualidade de imagem tão boa quanto telas mais para frente. E esse é outro ponto onde a DU 7700 e a DU 8000 se distanciam um pouquinho. Já vou dizer que essa diferença é mínima e a experiência com elas é quase igual. Por isso, as duas estão juntas. Mas para dar nome aos bois, ou número nesse caso, no teste de colorímetro, a DU 7700 alcança 76% da gama de cores de cinema, contra 83% da DU 8000. Em brilho temos 300 contra 325 nits, respectivamente, e em contraste um empate técnico, ambas próximas de 2800 por 1. Então, a DU 7700 é sim menos colorida, com contraste e brilho até que próximos. E esse ganho de cores em 7% é considerável. Representa algumas milhares de cores que uma tela mostra e a outra não. Mas para você enxergar essa diferença, daí não é tão fácil assim. Tem que ligar os modos de cores mais fortes, que eu também nem recomendo, porque a imagem fica muito saturada em telas LCD, não fica legal. E também tem a parte do uso. Como eu comentei, essas TVs são voltadas para programas em formatos mais simples, como TV tradicional ou séries e filmes mais antigos. Não necessariamente você precisa de mais capacidade nessas situações, porque esses programas nem vão usar esses formatos mais avançados. E tem também o fato de que, mesmo em conteúdos HDR, que trabalham com mais cores, existem as limitações do próprio LCD. O resultado do HDR não será tão bom quanto em uma tela OLED ou QLED, por exemplo. Isso é comum nas duas. Eu acho que o ponto aqui é bem simples. A DU 7700 tem limitações, porém o impacto delas não é tão grande e vale a pena economizar nesse caso. Dificilmente a DU 8000 consegue competir, a menos que o preço dela esteja muito colado, o que é quase impossível.
A D8000 acaba sendo a primeira TV que é muito ofuscada por um familiar, no caso, a DU7700. Em questão de preço, para 50 polegadas, quanto mais próximo de R$2.000, melhor. Nenhuma delas alcançou esse preço ainda, mas é o alvo, R$2.000. Depois temos a DU9000, mas ela é uma TV lançada recentemente com apenas um tamanho, só 98 polegadas. Ou seja, é uma TV realmente gigante, o que não costuma ser algo bom para um painel LCD simples. Porém, por ser uma tela feita para ser enorme, a Samsung trouxe várias melhorias para o processamento dela, como menor taxa de compressão para HDMI e maior taxa de atualização. Então ela é mais apropriada para esse tamanho, diferente da D8000 de 65 polegadas, por exemplo. Vale comentar que algo parecido, uma evolução parecida, acontece com a D8000 de 85 polegadas. Ela tem esses mesmos avanços para tornar a TV grande boa, ao invés de algo muito pior que as menores. Eu sou do time que prefere subir de nível ao invés de polegadas, porque tamanho não é documento. Não é isso que determina a qualidade. Às vezes o tamanho até prejudica, apesar de que algumas pessoas amam a ideia de ter algo desse tamanho em casa. Mas, para ser justo com a DU9000, alguns ambientes realmente necessitam de TVs grandes, seja pela distância entre sofá e tela, ou para ser uma tela de festa, por exemplo. É um público-alvo bem diferente do resto da linha Crystal, mas é uma opção de tela gigante. Se esse for o seu caso, ou se você sempre sonhou em ter uma tela assim desse tamanho, existe a DU9000 de 98 polegadas para você. Com isso, a gente fecha a linha Crystal e começa a linha QLED, que até pouco tempo era considerada a linha intermediária, mas isso mudou. A Q60D, a QLED mais barata, é uma tela de entrada e ela é muito competitiva. Ela não tem a mesma variedade de tamanhos, mas tem as importantes, como 50 e 65 polegadas, que são as mais procuradas. Em questão de construção, ela é essencialmente idêntica à D8000, então podemos pular direto para a parte de qualidade de imagem, que é a vantagem dela. A Q60D tem o painel LCD QLED. E qual é a diferença entre um LCD normal e esse daqui? O QLED tem uma camada diferente na formação do painel, que possui os pontos quânticos. Esses pontos quânticos, para resumir, emitem uma cor muito mais pura, por não ter tanta interferência do vizinho. A imagem pede para exibir um vermelho ali, o ponto quântico vai mandar uma cor vermelha para frente, não é um laranja ou um rosa. O impacto você vê no teste de colorímetro, onde a gama de cores da Q60D preenche 87% do padrão de cinema, o DCI-P3, mantendo praticamente o mesmo brilho e contraste da D8000. Nem sempre a diferença é tão grande num teste. Já houve LCDs com mais cores e QLEDs com menos. Isso na história aqui da Samsung. Mas ao vivo, a TV QLED sempre tem um tom muito mais natural, que deixa a imagem mais bonita. Ela tem menos interferência, os detalhes, as texturas também ganham mais riqueza. É uma imagem muito melhor, sem precisar de nenhum outro recurso para isso. Ah, mas eu só vou assistir jornal, não preciso dessa cor toda. Ok, mas e se eu te disser que entre a D8000 e a Q60D, você não paga mais para ter algo melhor? Essa é a grande questão da Samsung. O preço está muito parecido. Lá atrás, no vídeo da análise da Q60D, eu falei que você consegue encontrar ela por uns R$100 a mais. Mas eu olhei hoje os preços no dia da gravação desse vídeo e eu encontrei a Q60D por R$2.421. E a D8000, mais barata, estava saindo por R$2.499. E eu já vi elas empatadas assim várias vezes. No final, a D8000 ela não é ofuscada só por uma, né? Na verdade, por duas TVs. A Q60D é ótima para quem quer uma TV um pouco melhor, porém ainda de entrada. Existe a Q65D também na linha da Samsung, que tem algumas diferenças do painel e um pé melhor, mas no geral é uma TV muito parecida com a Q60D, com a mesma lógica aí por trás de tudo que falamos aqui, inclusive no preço. A próxima TV QLED que muda alguma coisa é a Q70D. Ela é mais avançada que a Q60D, e hoje podemos posicioná-la de duas formas, a intermediária básica e também a TV Gamer barata da Samsung. O objetivo da TV é entregar um painel QLED de um nível mais alto e também ter uma imagem mais fluida graças à taxa de atualização de 120 Hz. Na parte de qualidade de imagem, a Q70D ganha em volume de cores, contraste um pouco maior e bem mais brilho. Vai da casa de 300 para 600 nits. No máximo, ela inclusive chega a perder um pouco da profundidade de preto também, o que deixa os tons mais cinza ou azulados. Nada que prejudique muito o uso da TV, porque você não precisa usar ela tão brilhante assim. E nos outros níveis, ela fica melhor. Mas a graça mesmo é a frequência de 120 Hz que eu comentei, que combina com a nova geração de consoles, capazes de alcançar 120 quadros por segundo em vários títulos. A taxa extra significa mais suavidade de movimento, que além de mais agradável, também garante vantagem em jogos competitivos. A TV é compatível com FreeSync também e possui interface própria para jogos, com algumas opções diferentes das tradicionais. O que faltou na Q70D é mais opções de tamanhos. Ela começa em 55,
o que impossibilita aí praticamente o uso dela como um monitor. Mas ela ainda é bastante indicada para você jogar do sofá, principalmente com consoles ou então aí com um controle plugado no PC. Para filmes, ela se destaca pelo bom contraste e cores. Só não é tão bom no brilho máximo, apesar de ser bem forte. Hoje o preço até que tá alto, R$4.000, enquanto que a Q60D, por exemplo, custa R$3.000 para 55 polegadas. A Q70C do ano passado sumiu do mercado e a TCL rival de 120 Hz, a C755, só existe a partir de 65 polegadas. Por isso, a Q70D não tem tantos concorrentes diretos e ela cobra um pouco mais por isso. O que pode aliviar o valor é que ela possui vários combos com soundbar. Vale ver se ela fica mais barata mesmo, e aí você aproveita e leva aí um som mais legal para casa. O ideal é que ela batesse 3.500 até 3.700 para 55 polegadas. Vamos ver em novembro se ela vai bater esses valores. Para a linha QLED, são apenas esses dois modelos. Depois entramos nas Neo QLEDs. Elas pegam todas as vantagens do QLED normal e incrementam tudo com uma construção mais robusta e tecnologia de mini LEDs. Essa é a evolução do painel de luz das TVs LCD, que melhora o contraste das TVs e é uma melhora bem alta. Também é a linha com mais variedade dentro da Samsung hoje, com modelos que vão de intermediários avançados até topo de linha, se a gente considerar as TVs 8K. A primeira é a QN85D. Inclusive, ela já foi considerada uma top de linha, mas hoje eu coloco ela no meio de campo. Não porque ela tá pior que a QN85C ou que a QN85B, mas porque o mercado de TVs como um todo, ele evoluiu, e quem ocupa o topo das TVs LCD são os modelos 8K. Eu acredito que a Samsung aceitou isso também, porque a diferença do preço entre ela e a Q70D é bem pequena, mal passa de R$700 hoje. De qualquer forma, o salto para cá é grande. Não cansaram ainda de ver teste de colorímetro, né? Esse agora mostra a QN85D contra a Q70D e contra a DU8000. Só pra gente ter uma visão completa aqui dos três níveis de painel LCD. Primeiro, colocando a DU contra a Q na tela, a cor subiu. Lembrando também que uma cor mais pura, com ganhos na taxa de contraste em torno de 20% e o brilho máximo maior. Aí, quando a gente inclui a QN no gráfico, a cor melhora num nível mais tímido, o brilho máximo sobe 50% e a taxa de contraste explode. Como o mini LED é mais inteligente, ele fica muito bem quando combinado com o recurso de local dimming, onde a TV aumenta ou diminui o brilho de forma separada em várias regiões da TV. Essa é a razão para esse contraste tão alto. O único problema é que o local dimming costuma trazer um probleminha meio chato, que é o blooming, onde uma aura mais clara aparece ao redor de objetos mais iluminados. No entanto, esse ano a Samsung conseguiu reduzir bastante esse problema comparado com a geração passada. Ele ainda existe, mas atrapalha menos, apenas em algumas situações. Também tivemos melhorias nas inteligências artificiais, e a partir da QN85D você sente muito esses aprimoramentos. Aqui ela afeta principalmente a interpolação de movimento, que deixa as imagens mais fluidas, e o upscaling, que melhora a definição da cena, além de características mais escondidas, o desempenho do HDR10 Plus, por exemplo, e maior profundidade de pretos. A QN85D é uma TV LCD bem avançada, e pode ser que essa diferença aí de R$800 valha bastante a pena contra a Q70D. É quase a diferença da Q60 para a Q70 e você leva muito mais benefícios. Isso, claro, desde que você queira um modelo voltado para cinema. A QN85D é uma TV muito mais nichada e bem mais cara em 65 polegadas. Mas, caso o 55 seja o suficiente para você, ela traz um custo-benefício bem alto para quem quer uma boa experiência em cinema. Além dela, a QN90D chegou no Brasil também, e ela tem algumas diferenças aí na qualidade de imagem, mas tudo muito pontual. O grande atrativo mesmo é o tamanho, 43 e 50 polegadas, e também a frequência de tela de monitor, 144 Hz. Ela é a TV Gamer original da Samsung, a primeira que recebeu esse tipo de nomenclatura do marketing, e é por um bom motivo, né? 43 polegadas é um ótimo tamanho para quem quer jogar. Aliás, como o tamanho é o maior fator na composição de preço de uma tela, também dá para escolher essa daqui por conta aí do seu valor mais baixo, em 43 polegadas. Você encontra ela por R$3.500. No modelo passado, chega a R$3.000. Considere esta possibilidade também se você quer uma LCD muito mais avançada. Mas, se a QN85D é uma intermediária avançada, quem é a top de linha então? Quem é não, né? Quem são? Porque hoje temos duas OLEDs na Samsung, que naturalmente superam até as melhores LCDs. É assim, tudo aquilo que a QN85D se esforça muito para ter, a S90D consegue só sendo uma TV OLED, especificamente uma QD OLED. A S90D e a S95D utilizam um tipo diferente da LG, que é a pioneira desse tipo de painel. O nome QD OLED faz referência ao uso do Quantum Dot, dos pontos quânticos. O próprio funcionamento é diferente do WLED da LG, o formato do pixel é diferente,
triangular e a modulação do feixe de luz muda com uma base azul ao invés de branca. É uma tecnologia bem legal para você se aprofundar se você gosta do assunto. Mas para o guia, o resumo é que a Samsung tem vantagens grandes em cobertura de cores. A S90D supera os 100% do volume DCI-P3, aquele padrão de cinema que eu comentei. Além disso, o contraste é infinito e o brilho, que antes era um problema de TVs OLED, agora não é mais tão ruim. No modo padrão, ele é só de 200 nits, mas se você ativar as opções para intensificar o brilho, ele vai passar de 400. Não chega na QN85D, mas é um brilho bom o suficiente. Antes, as TVs OLED não conseguiam passar dessa base aí de 200 nits. A S90C tinha brilho de só 183 nits. Nesse caso, qualquer janela aberta ia prejudicar muito a visibilidade, o que não é mais o caso hoje em dia. Além da S90D, a Samsung trouxe também esse ano a S95D, que tem o acabamento mate. Esse acabamento anti-reflexo vai limitar ainda mais o problema de brilho de janela, além de alcançar um valor considerável também de 458 nits. Nessa geração, a LG também conseguiu resolver o problema e por isso que hoje a TV topo de linha é a OLED disparado. Claro que nenhuma TV é perfeita. Em suas respectivas análises, eu entro em alguns detalhes que podem ser problemáticos. E não é o burn-in não, tá? Esse problema já foi resolvido também. Mas a questão aqui é a base. Ela é muito boa e só tende a melhorar. Aliás, tem um problema muito chato, na verdade, que é o preço, que tá cada vez pior. O valor ideal é de R$6.000 para 55 polegadas. Mas eu já não tenho certeza se ele será alcançado a curto prazo. A evolução do brilho justifica você vir para a S90D ou S95D, mas provavelmente você precisa esperar uma bela promoção. Tem que ser paciente pelo menos até elas saírem da casa dos R$7.000. Aí começa a fazer sentido. Eu vou falar brevemente também da TV 8K, porque essa é a topo de linha LCD. Existe a QN800D em 3 tamanhos, 65, 75 e 85 polegadas, e a QN900D apenas de 85 polegadas, por incríveis R$90.000. Mesmo a QN800D de 65 polegadas é bem cara. Mas aqui o objetivo é mostrar o estado da arte quando o assunto é TV LCD 8K. Elas fazem parte da linha Neo QLED, mas ganham som bem melhor, o One Connect também, e a maior vantagem de todas é o processamento de dados. A capacidade da QN800D é muito maior porque precisa ser mesmo, já que ela tem que lidar com uma resolução 8K. É muito mais pesada que uma simples imagem 4K. Dito isso, eu senti que esse ano ela chegou no nível de consumo também. Existe uma vantagem palpável na resolução maior, justamente por conta dessas evoluções de processamento e de inteligência artificial. Então o upscaling ele tá bom. Mesmo imagens que não são 8K, que é a maioria, ela consegue uma definição melhor quando está passando por aqui. Quem sabe não tá chegando aí o dia que vamos falar de uma TV 8K de bom custo-benefício. Mas por enquanto, até chegar lá, eu queria saber de vocês. Qual é a melhor TV Samsung? Me contem nos comentários se concordam com tudo que eu falei. E não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever. Por hoje é só, até a próxima!